Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos dessa aula: revisar o conceito de pilha de Daniel, entender as semi-reações que ocorrem em cada cuba eletrolítica da pilha de Daniel, identificar as reações globais de uma pilha de Daniel, diferenciar pilha e bateria e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as perguntas de hoje? O que é uma semi-reação? Qual a diferença entre a fonte de energia de um mouse óptico e a de um controle de videogame? Você sabe? Então vamos lá, vamos falar das semi-reações. Então uma semi-reação pode ser definida como sendo a representação individual do processo de oxidação ou de redução. Uma reação de oxirredução pode ser entendida como a soma de duas semi-reações devidamente balanceadas. Então as semi-reações são os processos individuais ali de oxidação e redução e a reação global aí então é a soma dessas duas e desse modo nós temos semi-reação de oxirredução que apresenta reagentes e produtos que participam do processo de oxidação. E nessa semi-reação, o número de elétrons é adicionado após a seta. Então os elétrons vão estar representados lá como produtos dessa reação, depois da seta. Já na semi-reação de redução, mostra reagentes e produtos que participam da etapa de redução e, nesse caso, o número de elétrons é apresentado antes da seta, ou seja, ele está junto lá com os reagentes. E a pilha de Daniel? Então, a pilha, ou células eletroquímicas, ou ainda células eletrolíticas, podem ser definidas como sendo dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de oxirredução. Toda pilha é um dispositivo que transforma energia química em energia elétrica e aqui a gente tem o desenho representando a pilha de Daniel. Quando a gente tem a pilha funcionando, o cátodo ocorre a redução e ele vai ganhar os elétrons. Então, a parte do cobre é o cátodo que vai sofrer o processo de redução, vai ganhar os elétrons e vai ocorrer uma deposição no seu eletrodo, aumentando a sua massa. Já o ânodo sofre oxidação e perde os elétrons. Então, o ânodo é a parte negativa, aqui no caso a plaquinha de zinco, que vai sofrer oxidação, perder os elétrons e vai ter uma corrosão aí, uma diminuição na massa do eletrodo e aqui a gente tem a representação desses elétrons, né? Os elétrons que são perdidos aqui na parte negativa no ânodo e os elétrons que são ganhos aqui na parte positiva, o cátodo. As pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de oxirredução e aqui a gente tem uma imagem, né, dos eletrodos reais, uma ampliação do eletrodo de zinco, né, o ânodo que foi corroído, diminuiu a sua massa aí no processo do funcionamento da pilha e o cobre é onde ocorreu a deposição, certo? Ou seja, aquele cobre que estava na solução salina, ali na solução do sulfato de cobre, foi depositado ali no eletrodo de cobre, por isso ele tem esse ganho de massa, ele está mais espesso. Vamos fazer a atividade 1 agora? A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. Com base nessas informações, responda. Letra A. Qual elemento é o ânodo? Letra B. Qual elemento é o cátodo? Qual o sentido dos elétrons nesta pilha? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a atividade 1 traz a equação que indica as reações que ocorrem em uma pilha e com base nas informações ele quer saber na letra A o ânodo, na letra B o cátodo e na letra C o sentido dos elétrons nessa pilha. Vamos ver? Então olha só, o zinco metálico é o ânodo, ele perde elétrons e a sua reação vai ficar assim, né, com os elétrons representados lá como produtos depois da seta, a sua semi-reação. O íon cobre sofre a redução, ele vai ganhar os elétrons, por isso o elétron está representado aqui junto aos reagentes antes da seta. E na letra C, os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre, do ânodo para o cátodo. Sempre do negativo para positivo, esse é o caminho que os elétrons fazem na pilha, do menos para o mais. Vamos fazer a atividade 2 agora? A figura a seguir representa uma pilha com eletrodos no estado padrão. Com relação a esse modelo, determine, letra A, qual eletrodo é o polo negativo e qual é o polo positivo e qual é a reação global desta pilha. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, ele tem um esquema, um modelo de uma pilha e ele quer saber qual eletrodo é o positivo, qual é o negativo e qual é a reação global dessa pilha que está representada na imagem. Então vamos lá, o polo negativo é o zinco, menor potencial de redução em relação à prata, ou seja, o zinco sofre oxidação, sendo o eletrodo de zinco polo negativo. Para você poder ter certeza dessa informação, você precisa olhar a tabela periódica e ver qual é o potencial de redução ou de oxidação dos elementos que estão presentes nas pilhas que vocês vão estar trabalhando nos exercícios.
O polo positivo, nesse caso, então, é a prata, que é o maior potencial de redução em relação ao zinco, ou seja, a G+ sofre redução, sendo o eletrodo de prata, então, o polo positivo. Então, aqui a gente tem o polo negativo zinco e o polo positivo a prata. Para a reação global, a gente tem que escrever as duas semi-reações. Então, a semi-reação de redução, Ag+ mais um elétron formando Ag, e a semi-reação de oxidação, Zn formando Zn2 mais 2e. E aí, para que essa reação possa originar a reação global aqui, eu preciso estar, então, multiplicando por 2 a primeira, para que a gente tenha 2 elétrons aqui, que eles possam ser eliminados na nossa continha. Então, a reação global vai ficar 2Ag positivo mais Zn formando 2Ag mais Zn2+, certo? Vamos dar sequência, então. Falando das semi-reações da pilha de Daniel. Então, olha só. As semi-reações são dadas por... No ânodo, ocorre a semi-reação de oxidação do zinco, que sai de zinco sólido zero, né, de zinco metálico, e vai ter os seus 2 elétrons lá no lado dos produtos. No cátodo, ocorre a semi-reação de redução do cobre em solução. Então, vai ter lá o cobre mais 2, que vai ganhar 2 elétrons e vai aparecer ali como cobre zero. O somatório das duas semi-reações, então, os elétrons estão em quantidades iguais em lados opostos, são cancelados, e a soma da equação global de oxirredução. Zn mais Cu2+, Zn mais 2 mais Cu0. Resumidamente, nós temos o quê? O eletrodo negativo, que é o ânodo, perde elétron, sofre oxidação, ocorre a corrosão na lâmina do zinco, a massa da lâmina de zinco diminui, o NOx aumenta e a concentração de íons na solução vai aumentar. O eletrodo positivo, que é o cátodo, vai ganhar elétrons, sofre redução, ocorre a deposição na lâmina de cobre, a massa da lâmina de cobre vai aumentar, o NOx diminui e a concentração da solução diminui, que é o que a gente viu nas imagens ali dos eletrodos reais nos slides anteriores. Então, essas informações são interessantes de estarem no caderno, pois é a sequência do que acontece em cada um dos eletrodos para a nossa pilha de Daniel. A representação de uma pilha, segundo a IUPAC, que é o órgão que regulamenta, né, a química pura e aplicada, obedece à seguinte sequência. Então, o anodo, que é o metal, barra, solução do anodo, 2 barras, solução do cátodo, 1 barra, cátodo, o metal. Então, assim, a pilha de Daniel fica representada dessa forma. Então, Zn, 0, sólido, metal, a primeira barra, a solução lá, aquosa, então Zn2+, né? 2 barrinhas, a solução do cobre, o cátodo, e o cátodo metálico lá, o cobre zero no final. As 2 barras representam a ponte salina ou a membrana porosa, quando eu estiver falando, né, de uma pilha atual, né, onde está todo mundo dentro do mesmo recipiente, e a barra sozinha indica a interface entre o eletrodo e a solução aquosa do sal correspondente, estaria representando aquela parte do recipiente onde eu tenho o líquido e a plaquinha dentro do líquido. Vamos fazer a atividade 3 agora? Observe a célula eletroquímica na figura a seguir. Escreva a representação correta do ânodo e do cátodo desta pilha, conforme as regras da IUPAC, que acabamos de ver no slide anterior. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Observando aqui então a nossa célula eletroquímica, a nossa pilha, ele quer que você escreva a representação correta do ânodo e do cátodo dessa pilha. Então vai ficar o seguinte, Al barra Al3+, é o ânodo ou o polo negativo, as duas barras para representar a ponte salina e o Zn2+ barra Zn é o cátodo ou polo positivo. Então começa nas bordas, né, no começo e no final, a gente vai ter sempre a representação do metal na sua carga zero, né, e depois os seus respectivos íons e no centro os dois risquinhos, as duas barras para a ponte salina. Para a gente saber quem que é o ânodo e quem que é o cátodo, a gente precisa observar qual que é a tendência maior entre perder e ganhar elétron entre esses dois metais que participam dessa pilha. Observando a sua posição na tabela periódica, a gente consegue prever qual que é o comportamento de cada um dentro da construção da pilha, certo? A diferença entre pilha e bateria, olha só. Tanto pilhas quanto baterias são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de uma reação de oxirredução. O processo de funcionamento em ambos os casos é espontâneo, isto é, ocorre por transferência de elétrons do ânodo polo negativo para o cátodo polo positivo, obtendo-se uma corrente elétrica que é armazenada no dispositivo e posteriormente será transmitida para o equipamento ou aparelho que se pretende ligar. A diferença é que as pilhas são compostas por dois eletrodos, polo positivo e negativo, e um eletrólito, que é a ponte salina, que possibilita a condução de corrente elétrica no interior da pilha com o fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. Já uma bateria é um conjunto de pilhas ligadas entre si, ligação essa que pode ser em série ou em paralelo. Enquanto as pilhas são formadas por uma única célula eletroquímica, as baterias são associações de células eletroquímicas. Qual a diferença entre a fonte de energia de um mouse óptico e do controle do videogame? Na realidade, a partir dos conhecimentos adquiridos nessa aula, você deve ter entendido o motivo pelo qual o mouse óptico funciona com no máximo duas pilhas palitos do tipo AAA e o controle de videogame necessita de uma bateria lítio-íon. Essas baterias são leves, carregam rapidamente e funcionam por dias. O mouse óptico consome pouca energia. Assim, o funcionamento desse equipamento com pilhas palitos chega a durar meses. Por sua vez, os controles de videogame consomem muita energia, devido às funções exigidas pelo jogo e desempenhadas por meio dos controles de pular, correr, acelerar e todas as ações dos personagens que passam pelas mais diversas situações precisam de muita energia. Então, como a gente viu a diferença aí entre pilhas e baterias, é que nas baterias a gente tem uma associação de várias pilhas. E aí, dependendo do tipo de equipamento, qual é a função que a gente vai dar para ele, se ele vai ser muito usado, né, ou pouco usado, seria um equipamento que precisa de mais energia para funcionar, uma bateria é mais interessante. Se é um equipamento que tem uma função mais simples, vai funcionar menos tempo, vai ter o uso de pilhas adequado. Então aqui mouse óptico e videogame tem funções aí bem diferentes, né? O mouse é pouco usado, é um único recurso, enquanto o controle do videogame tem diversas funções e vai precisar de muito mais energia para funcionar. Vamos pensar um pouquinho na aula de hoje? Trouxe uma reportagem para vocês. Quais tipos de pilha e bateria são melhores para o seu uso? No QR Code você pode ter acesso à reportagem completa. Nessa reportagem ele vai falar sobre 7 tipos de pilhas e baterias. Então lá tem informações sobre a pilha de Leclanché, sobre a pilha alcalina, sobre baterias de lítio, bateria de chumbo, bateria níquel-cádmio, baterias de hidreto metálico ou óxido de níquel e bateria de íons de lítio. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as pilhas alcalinas. Então as pilhas alcalinas são as mais viáveis ambientalmente, por não conterem chumbo, cádmio e mercúrio. Além disso, elas podem ser armazenadas durante maiores períodos de tempo, 4 anos, sem correr o risco de vazar. E se possuem estruturas adequadas,
podem ser recarregáveis, evitando maiores descartes. Com relação às baterias, nem sempre temos a opção de escolher, pois muitos aparelhos, carros e equipamentos já possuem um modelo específico de bateria. Mas é bom ficar atento para evitar equipamentos que possuam aquelas que podem pegar fogo em contato com umidade, que é o caso das baterias de lítio. Mais informações você tem acesso lá na reportagem completa. Mas o interessante é deixar a mensagem para vocês e quando forem comprar pilhas, observem se essa pilha tem registro, né? Se ela é uma pilha especificada, não é uma pilha pirata, por assim dizer, que vai evitar aí transtornos e acidentes. E as pilhas que são legalizadas, elas funcionam muito mais, vão durar muito mais tempo, faz melhor bem aí para o seu bolso e também para o meio ambiente. O que vimos na aula de hoje? Revisamos o conceito de pilha de Daniell, entendemos as semi-reações que ocorrem em cada cuba eletrolítica da pilha de Daniell, identificamos as reações globais dessa pilha, diferenciamos pilha e bateria e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula!